Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes. É realmente uma bênção e um grande privilégio que o Senhor me concede estar aqui em Cayey, Porto Rico, e compartilhar com vocês um momento de companheirismo ao redor da Palavra de Deus, nessa terceira etapa, em nossa era, a era de pedra angular, e em nossa dispensação, a dispensação do reino. E uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim, lá em Monterrey, Novo Leão, México, e ao pastor reverendo Epifânio Lopes, e a todos os irmãos lá, que Deus os abençoe grandemente e nos guarde e os guie em todo momento nos passos que hão de realizar hoje, para o qual depois eu estarei enviando umas palavras desde aqui à tarde para os irmãos lá em Monterrey e a todos os que estão conectados nos diferentes países e estão vendo essa transmissão através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e demais meios de comunicação, e os aqui presentes, os que estão também pela primeira vez, que nos visitam, que Deus os abençoe grandemente, e as pessoas que vieram pela primeira vez, que saiam deste lugar cheios da bênção do Senhor, e todos e cada um de nós também. Para essa ocasião, temos um tema muito importante, o qual nos desenvolveu e pregou o Dr. William Souto Santiago, o qual trouxe a sua mensagem e cumpriu o propósito pela qual Deus o havia enviado, e a mensagem ficou gravada em fitas e em livros para toda a bênção de toda a igreja noiva nesse tempo final. E essa mensagem ele pregou sábado 2 de dezembro de 2006, aqui em Porto Rico, e o intitulou O Mistério do Sétimo Selo e a Sétima Trombeta, do qual leiamos no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 13, versículo 26 e 27, onde nos diz: Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Apocalipse 10, do 1 ao 11, ele escreve ali. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Mateus 24, 30 ao 31. E também Malaquias 4:2. E também Malaquias 4:2. Isaías 60 del 1 al 2. Isaías 60 do 1 ao 2. Apocalipse 10 del 1 al 11. Apocalipse 10 do 1 ao 11. Del 11 al 19. E 19 do 11 ao 19. O sétimo selo e a sétima trombeta, ou seja, o mistério do sétimo selo e a sétima trombeta. Podem se sentar, queiram ter a bondade. Nos diz na mensagem as bodas com o Filho do Homem,
o qual foi uma mensagem que foi pregada pelo Dr. William Souto Santiago, 18 de janeiro de 1998, aqui em Porto Rico. Ele nos diz: agora essa trombeta de Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante, diz: o sétimo anjo trocou a trombeta e houve grandes vozes no céu que dizia: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Nos diz no livro de Citas, que é um livro de extratos de mensagens pregadas pelo reverendo William Marion Branham, precursor da segunda vinda do Senhor, ungido com o Espírito de Elias em sua quarta manifestação na América do Norte, o qual também nos deixou a sua mensagem que precursaria a vinda do Senhor, assim como João Batista foi enviado diante do Senhor para preparar o caminho ao Senhor, o qual veio com o espírito e virtude de Elias em sua terceira manifestação, do qual no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 17, versículo 10 em diante, nos diz: mas os seus discípulos interrogaram, dizendo: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Ele está se referindo ao Elias em sua quarta manifestação, antes da vinda do Senhor, ou seja, da segunda vinda do Senhor. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. Ele se referia a João, mas era que Deus estava operando em João Batista o ministério de Elias em sua terceira manifestação. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram, assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Vê? Aí eles entenderam, ou seja, eles obtiveram essa revelação de que o ministério de Elias, em sua terceira manifestação, estava em João. Talvez eles não compreendessem isso dos ministérios naquele momento, mas vejam, Deus ali revelou a eles que João Batista, Deus estava nele operando o ministério de Elias. Vejam aqui no versículo 11, à esquerda ele escreve o quarto Elias, quando ele se referiu ali a esse Elias que haveria de vir, e no versículo 13 ele escreve o terceiro Elias, aí à esquerda. Agora veja na página 130, talvez não entenderam quando ele tinha dito antes, ou seja, o arcanjo Gabriel, que ele nasceria do sacerdote Zacarias, viria com o espírito e virtude de Elias. Isso nós vemos em São Lucas, está por aí. Enquanto a gente procura aqui a 130 do livro de Citas,
parágrafo 11:62. 11:62. Vamos ler essa partezinha aí de Lucas. Tem algo aí que está girando em torno disso. Vamos ver. Lucas 1. Versículo 17. Verso 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas. Versículo 13. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem dará o nome João. Veja, foi ele também que colocou o nome àquele filho que nasceria ao sacerdote Zacarias e a Elizabeth e a Isabel, e em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. As mulheres sempre representam as igrejas. Vejam, ele foi cheio do Espírito Santo mesmo no ventre de Elizabeth. Dentro da igreja noiva, esse filho prometido que nasceria, como nasceu ali a Maria, o filho prometido, o cumprimento da primeira vinda do Senhor, e em sua segunda vinda no meio da sua igreja, esse filho estaria no meio dela e seria ungido com o Espírito Santo no meio da sua igreja, em sua igreja. Agora, aqui nessa escritura, veja, ele nos levou a algo aí. Ele desenha nesse versículo 15 uma estrela de Davi. Vamos continuar. E irá diante do Senhor o Espírito e poder de Elias, e converterá muitos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no Espírito e poder de Elias. Veja, e ele escreve Elias e desenha uma estrela de Davi também, para converter o coração dos pais aos filhos e aos rebeldes à prudência dos justos, para preparar, habilitar para o Senhor um povo preparado. Essa revelação que o arcanjo Gabriel deu ali ao sacerdote Zacarias, veja, ele já estava falando que ministério era que Deus estaria operando através dessa criança que nasceria. Agora, vejam na página 130 do livro de Citas, parágrafo 11:62 diz: o que estamos esperando quando essa trombeta, a última, o Senhor soará e tempo não será mais? Lembre que nós lemos Apocalipse 11, versículo 15 em diante, onde nos fala dessa trombeta, desta grande voz de trombeta que diz o sétimo anjo que toca, ou seja, o sétimo anjo dispensacional. Só entrou na eternidade em um momento, em um abrir e fechar de olhos. E aí ele escreve a grande trombeta e o tempo não será mais. Apocalipse 10. E também 11, 15 ao 19. E à esquerda escreve Apocalipse 11, 15 ao 19 e 7 do 12 ao 17. E volta a escrever a grande trombeta.
E o nosso irmão William continua dizendo, esta sétima trombeta é a sétima trombeta das festas da trombeta para o povo hebreu. E quem é que soa ou toca a trombeta? É Moisés e Elias. São os ministérios das duas oliveiras no último dia, manifestados na terra, em Elias por quinta vez manifestado, e o de Moisés por segunda vez manifestado. E esta sétima trombeta, ou trombeta final, que soa, corresponde ao cumprimento da festa das trombetas, soando esta última trombeta nesse tempo final, para chamar e juntar os escolhidos de Deus, primeiramente os escolhidos dentre os gentios e depois os escolhidos do povo hebreu. Na 128, página 128, parágrafo 1153, nos diz: ou 130, melhor. Página 130, parágrafo 1153 diz: o ministério será Moisés e Elias, mudando e chamando Israel das tradições judaicas. Escutem das tradições judaicas, na qual têm estado confusos, sendo profetas, eles crerão, chamando-os à festa da expiação, Cristo, permitindo que reconheçam a Cristo. Eles dirão, Ele vem, Ele vai estar aqui, os judeus estarão se reunindo juntos, coisas assim. Então, quando Ele vem, Ele dirá, aqui estou. Ou seja, vai se revelar como se revelou Oséias ali aos seus irmãos, José ali aos seus irmãos. E ele em cima ele escreve, chama a Israel da tradição judaica a festa da expiação, Moisés e Elias. Lembrem que eles estão esperando um homem. Tem uma conversa, um diálogo que o irmão Branham teve com o Rabino. Está ali pelo livro dos selos. Eu creio que é o sexto selo. Veja, vamos ver se está por ali. Onde ele disse que vai ser. Ele pergunta ao Rabino. E eles respondem que vai ser um profeta. $450. Vamos a ver. A 450 abaixo, e isso está no sétimo selo. Algum tempo eu estava falando com um judeu aqui neste país, na cidade de Benton Harbor, Michigan. Na ocasião, quando foi curado John Ryan, e esteve quase cego quase toda a vida, levaram à casa de Davi, e saiu um rabino com a barba longa e perguntou, através de que autoridade você deu a vista a John Ryan? E respondi, no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. E ele disse, nem queira Deus que ele tivesse um filho. Vocês não podem dividir a Deus em três partes e apresentar um judeu. Vocês são pagãos, fazendo assim três deuses. E eu disse, eu não divido ele em três partes. Rabino, seria fácil você crer que um dos seus profetas disse algo errado? Ele respondeu, os nossos profetas não falam nada errado. E então perguntei a ele, então de quem o profeta Isaías estava falando no capítulo 9, versículo 6? E ele respondeu, ele estava falando do Messias. Então o Messias será um homem, profeta, correto? E ele respondeu, sim, Senhor, correto. E aí ele escreve em cima, o Messias será um homem, profeta.
Então eu disse a ele, me mostre onde Jesus Cristo não cumpriu tudo o que foi escrito do Messias. E além disso, me diga isso. Que relação vai ter entre o profeta Messias e Deus? E ele exclamou, ele será Deus. E eu disse, está certo, agora estás na palavra. E Deus é minha testemunha. Aquele judeu de pé ali, com as lágrimas escorrendo nos olhos dele, disse, eu vou ver isso algum outro dia. E ele escreve ali, o rabino chorando. E eu disse, rabino, você crê nessas coisas? E ele disse, veja, Deus pode levantar filhos de Abraão dessas pedras. Eu já sabia que ele estava me citando do Novo Testamento e eu falei, tá certo, rabino, e agora? O que diz do que estamos falando? E ele disse, se eu pregasse isso, eu estaria na rua ali pedindo esmolas para poder comer. Vocês sabem como os judeus são, eles ainda têm um interesse no dinheiro. E ele tinha o nome dele escrito ali sobre a parede, e eu disse, para mim, eu gostaria de estar em algum lugar comendo apenas saladas e frango e bebendo água do rio, mas sabendo que eu estou em harmonia com Deus, que eu sou aprovado. Antes que estar aqui com meu nome escrito em ouro sobre esse prédio, mas sabendo que eu estou distante de Deus, crendo nessas coisas. Com isso, já não me escutou mais. Ele entrou na casa dele. Agora vejam, o que eles estão esperando é um homem desse tempo. E vejam na página 85 desse livro de citações, parágrafo 722, diz, esse livro de 7 selos é revelado no tempo dos 7 trovões de Revelação 10. Vamos virar a Revelação 10. E vi outro anjo forte descer do céu, cercado de uma nuvem, e o arco celeste sobre sua cabeça. Se você observa, é Cristo. Porque ele no Velho Testamento foi chamado anjo do pacto, e ele vem diretamente aos judeus. Agora, porque a igreja é concluída, bom, e o seu rosto era como o sol, e seus pés como coluna de fogo. Você se lembra do anjo em Revelação 1? A mesma coisa. Anjo é um mensageiro e ele é um mensageiro a Israel. A igreja foi raptada agora, ou se preparando para ser raptada. Ele vem por sua noiva. E em cima ele escreve Apocalipse 10. O anjo forte é o mensageiro aos judeus. E o nosso irmão William continua dizendo, para os hebreus vai ser essa festa das trombetas, para os escolhidos dentre os gentios vai ser a abertura do 7º selo, na vinda do 7º selo, a vinda do anjo que era muito diferente dos demais, vindo em carne humana, manifestado no último dia, na era de pedra angular e dispensação do reino, em seu anjo mensageiro. Um anjo é um profeta. E vejam que nesse instrumento é onde vem esse anjo que era diferente dos demais. Na mensagem cisternas rompidas, nos diz cisternas quebradas, nos diz o irmão William citando esta porção do livro qual está no livro de Citas. Esse extrato na página 149, parágrafo 1333, diz, o precursor da segunda vinda de Cristo, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta já soou, e esta última trombeta, como último selo, será a vinda do Senhor, soará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro, apenas um descanso até esse momento. Isso é parte desse extrato no qual ele escreve ali a ressurreição e também escreve mais abaixo a Israel, a última trombeta, e em cima a Israel e o último selo, e escreve a gentios é igual a vinda. E à esquerda ele desenha uma estrela de Davi, em uma margem na esquerda e embaixo da estrela de Davi uma pedra angular e as eras.
O nosso irmão William continua dizendo, ou seja, que para esse tempo final, a trombeta final para o povo hebreu é o 7º selo para nós. E soará, ou seja, soará a trombeta final, ou grande voz de trombeta, no cumprimento e atualização da festa das trombetas de Levítico 23, que antecede a festa da expiação. É no mesmo mês, Citas 128, aí nos fala do parágrafo 11:43, diz, debaixo da 7ª trombeta é para Israel, a mesma coisa que o 7º selo foi para a igreja. E ele escreve Moisés e Elias em cima do 7º selo, escreve Moisés e Elias. Ou seja, que a vinda do Senhor, que é o 7º selo para a igreja, é Moisés e Elias, a 7ª trombeta para Israel. Encontramos debaixo do 7º selo que quando estas almas que estavam debaixo do altar ali, o qual receberam túnicas, foram dadas túnicas não porque mereciam, porque estavam na dispensação quando Deus ainda estava tratando com os gentios. E escreve dispensação da graça aí no meio. Judeus, não, que perfeito então são a 7ª trombeta e o 7º selo, perfeitamente juntos, a perseguição dos judeus. Em cima aí ele escreve 7ª trombeta igual 7º selo. Agora continua dizendo, também ali no... Veja no parágrafo anterior, no 11:42, aí nos fala. Agora deixe-me dizer isso aqui mesmo, que cada trombeta que tocou debaixo do 6º selo. Chegaremos a este grupo onde recolhemos o selo ali. Todas as trombetas tocaram baixo do 6º selo, porque o 7º selo ali foi silêncio. Ninguém sabia. E isso foi o minuto e hora que Cristo viria, como Ele nos revelou. Porque foi quando foi aberto o 7º selo no céu e houve silêncio no céu por meia hora, quase meia hora, onde estaria se realizando a vinda do Senhor. Mas cada trombeta tocou debaixo do 6º selo, debaixo da perseguição dos judeus. Aí em cima ele escreve, 7º selo é igual à vinda do Senhor. E também escreve a hora da sua vinda igual 41,8 anos, ou seja, equivale 41 anos e 8 meses. Agora continua dizendo, e agora vejam a trombeta soa, e é a trombeta das duas oliveiras, é a trombeta dos dois ungidos, é a trombeta de Moisés e Elias. Esse é o ministério de Moisés e Elias, proclamando a mensagem do Evangelho do Reino neste último dia e revelando o mistério do 7º selo, o mistério da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Essa trombeta, vejam, nesse livro, eu creio que é nesse, na 364, e uma anotação em cima. Vamos ver se é nesse livro. É nesse mesmo. Na página 364 em cima, ele escreve ali, 6º selo é igual Moisés e Elias vindo, é igual seus ministérios. 7º selo é igual o Senhor Jesus Cristo vindo, é igual os seus ministérios. 7ª trombeta é igual a vinda do Senhor.
Agora, vejam, o nosso irmão William continua dizendo, essa trombeta final, ou grande voz de trombeta, que é a abertura e revelação do sétimo selo, revelando a obra do sétimo selo, nesse tempo final, é o que reúne aos escolhidos dentre os gentios e reúne aos 144 mil escolhidos do povo hebreu. Na página 95 do livro de Citas, parágrafo 827, nos diz: estes são os 144 mil, esse grupo ardiloso e coisas como essa, quando eles vejam a verdadeira coisa genuína da qual se agarrar, aí fica Moisés e aí fica Elias. Amém? Eles lutarão com Deus até que 144 mil das tribos de Israel sejam sacados, arrancados aqui mesmo. Isto é pouco antes do período da tribulação. Quão formoso também é a angústia de Jacó. Agora observem, eu disse que estão arrancando os 144 mil. Vê, este tempo agora é quando este tempo de tribulação deve acontecer. É um extrato do livro dos selos. E em cima ele escreve, antes da tribulação, os 144 mil. Entre o sexto e sétimo selo. E eles vejam nessa anotação, deste caderno, ele deixou escrito aí, o nosso irmão William, diz como Jacó se agarrou do anjo do Senhor, se agarrará o Israel celestial e se agarrará o Israel terreno, quando o vejam em carne humana no anjo de Jesus. Isso é, Jesus em seu anjo. Ou seja, que o que a igreja noiva tem e está agarrada dessa manifestação, o povo hebreu, quando veja, diz, é esse, e também vai se agarrar. Agora vejam, continua dizendo, esse mistério do sétimo selo é o mistério que os 7 trovões de Apocalipse 10, que é a voz de Cristo falando como leão, clamando como quando ruge um leão, e 7 trovões emitindo as suas vozes, e revelando o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo, do qual a 129 do livro de Citas nos fala, do parágrafo 11:49, e estes são extratos da mensagem Festa das Trombetas. Essas mensagens, veja, ele pregou no dia 19 de julho, no domingo, e no outro domingo, ele pregou reconhecendo o dia da sua mensagem, que são 2 mensagens muito importantes, onde ele nos fala disso tudo. Vejam, diz, página 129, parágrafo 11:49, desde a mensagem do sétimo anjo, o mensageiro do sétimo selo, e Apocalipse 10 foi sétimo selo. As 7 trombetas entre essas 2 vezes, em cima ele escreve o sétimo selo igual, é Apocalipse 10. As 7 trombetas entre essas 2 vezes, ó Deus, como podemos dizer isso para ver que as pessoas vejam? Entre esta 6ª trombeta e a 6ª trombeta e o 6º selo tocam ao mesmo tempo, e entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta há de aparecer um profeta entre os gentios para chamar as pessoas novamente à doutrina original do Pentecostes, e as 2 testemunhas de Apocalipse 11 aparecem aos judeus para enviá-los a Jesus, enquanto a igreja está sendo arrebatada, e desenha uma pedra angular. Todos esses profetas, amém, todos eles são profetas, amém, a palavra do Senhor não pode falhar, não vai ser uma denominação, e ele escreve Moisés e Elias, e à esquerda uma estrela de Davi, e em cima ele escreve não vai ser uma denominação. Leiam em seu livro e vejam que se entre a 6ª e 7ª trombeta
não é injetado lá dentro com os judeus, sendo chamados fora. Ele escreve ali Apocalipse 11, à esquerda, de 3 ao 7. E 11, do 15 ao 19. Entre a sexta e sétima praga, chegamos aos 144 mil. Lembram disso? O qual estava, lembram? Entre o sexto selo, o quinto selo e o quinto selo e o sexto selo. Entre o sexto selo e o sétimo selo havia um chamado para os 144 mil. Lembram disso? Agora ali é onde está a trombeta. As trombetas entram ali mesmo. E ali ele escreve: o chamado aos judeus é igual, é entre o sexto e o sétimo selo, e entre a sexta e sétima trombeta. Como agora, que se pode ver isso tudo tão claro. E vejam, continua dizendo, ou seja, que é o mesmo Jesus Cristo vindo em seu corpo teofânico, vindo em espírito e se manifestando em carne humana em seu anjo mensageiro e falando-nos através do seu anjo mensageiro, que cumpriria a Cristo como quando que vai cumprir a Cristo como quando ruge o leão e 7 trovões emitindo as suas vozes, e nos revelando o mistério da sua vinda à sua igreja nesse último dia, vindo à sua igreja na era de pedra angular e dispensação do reino, vindo à sua igreja, velando-se e revelando-se em carne humana em seu anjo mensageiro. Na 157 também nos diz, do parágrafo 1402, diz: tu dissestes, como foi nos dias de Sodoma, o mundo estaria naquela condição um pouco antes da destruição do mundo gentílico, a dispensação gentia. Aqui estamos, sodomistas a fundo. Então tu disseste que o Filho do Homem, ao que sempre se refere como um profeta, e ele escreve um profeta, Deus, vindo, seria revelado nessa hora. E em cima escreve Filho do Homem, um profeta. Passamos a 113, onde também nos fala dessa manifestação, a qual é o sétimo selo. Vejam, no parágrafo 989, diz: ó igreja, acordem e sacudam-se, belisquem a consciência e acordem agora. Temos que entrar em desespero ou vamos perecer. Algo, ele faz uma seta a uma pedra angular. Algo vem da parte de Deus. Eu sei que é. Assim diz o Senhor. Algo está a caminho, portanto, convém que nós nos desesperemos. É assunto de vida ou morte. É caso de vida ou morte. E se nós nos descuidarmos, vamos perecer. Aí em cima ele escreve: algo vem. O que é? E à esquerda ele escreve Apocalipse 10, do 1 ao 11, 7, versículo 2 e 14, versículo 1. E escreve: é o sétimo selo. É igual à vinda do Senhor. Ele sabia o que era. Porque mais adiante, vejam, ele continua dizendo: esse é o mistério da vinda do anjo do pacto, da vinda do anjo forte que desce do céu no último dia e clama, como quando ruge um leão e 7 trovões emitem suas vozes. E o que os 7 trovões falam é o mistério do sétimo selo, ou seja, é a revelação do sétimo selo contida na voz de Cristo como leão da tribo de Judá, falando como leão. Cristo revela o mistério do sétimo selo. Na página 82, parágrafo 696, nos diz: veja onde estavam as vozes nos trovões, não no céu, na terra.
e desenhe uma seta, uma pedra angular, e embaixo as eras. Os trovões nunca foram falados dos céus, foram falados da terra. Depois que tudo seja feito completo, então, estes 7 trovões, vozes, é a única coisa que está grudada ao livro que não é revelado. Nem mesmo está escrito no livro. Oh, uau! Eu gostaria de poder conseguir isso com as pessoas e atualmente pudesse. Não falhe, não falhe, por favor. Dessa vez não. Eu estou me preparando para deixar vocês, não falhem. Aí em cima ele escreve nesse parágrafo: as vozes dos trovões estavam na terra. É igual por profeta. Se em algum tempo ouviram, ouça. Estes selos são a parte de trás do livro e o tempo em que o 7º anjo está soando. Todos os mistérios que estão escritos no livro são concluídos. Imediatamente o livro que estava aberto e escrito por dentro é fechado e desenha à esquerda uma estrela de Davi. Os mistérios de Deus são consumados. E estes são os mistérios de Deus, o partir da igreja e todas estas outras coisas. Agora, quando ele comece a soar, o mistério vai ser consumado. Agora note. Então, o tempo para que as vozes do 7º selo de Revelação 10 sejam revelados. E à esquerda ele escreve Apocalipse 1, versículo 10 e 4, versículo 1. E em cima ele escreve as vozes do 7º selo. E à direita ele escreve também os trovões, é igual às vozes do 7º selo. Isaías 61, 2. E se os trovões é Apocalipse 10, e não pode ter sido soado, e não pôde ter sido ouvido essas vozes, porque ele ainda estava no trono de intercessão, intercedendo lá até o último escolhido, isso aconteceria quando ele se levantasse do trono do Pai, tomasse o título de propriedade, abriria no céu para realizar essa obra de reclamação, como a mensagem de ontem. Os que desejem ouvir, ver com atenção e abrir o seu coração ao Senhor para que lhes mostre aquilo que foi falado ontem e o que está sendo falado hoje, vocês iriam entender o que Deus está cumprindo nesse tempo e ajudaria muito. Agora vejam, continua dizendo o nosso irmão William. E assim é que soa a trombeta final. Isso é a trombeta final. Isso é a trombeta final soando. Esta 7ª trombeta soando. Essa trombeta da festa das trombetas no povo hebreu. E para nós, a abertura do 7º selo, a abertura do mistério da segunda vinda de Cristo, na página 86 do livro de Citas, parágrafo 736, nos diz: os selos estavam abertos porque na última era da igreja para revelar suas verdades, porque o Cordeiro rompeu os selos e revelou a sua igreja para assim conectar os seus súditos para o seu reino. Sua noiva, vem? Oh, uau! Ele quer trazer os seus súditos a Ele agora. O que é? Do pó da terra, do fundo do mar, dos abismos, de todo lugar e cada lugar, das trevas, do paraíso, de todo canto onde Ele possa estar. Ele vai chamar e Ele responderá. E em cima ele escreve: chama os seus súditos com a revelação. E desenha à direita uma pedra angular e as eras. Disse o precursor, continua dizendo, disse o precursor da segunda vinda de Cristo, na página 128 do livro dos selos em espanhol: agora os 7 trovões de Apocalipse permitirão que ele mostre a noiva como se preparar para obter esta grande fé de translação. E diz o irmão William, ou seja, esta fé de rapto. Por quê? Agora vejam na página 34 do livro de Citas, parágrafo
289 nos diz: eu sei uma coisa, enquanto eu me detenha no primeiro ministério, o segundo não virá, não veio. Agora, enquanto eu fique no segundo, o terceiro não virá, veio. Eu tenho que dar um passo para frente, e crer nele. Deus disse isso. Ele escreve terceira etapa igual falar, para que venha, dois pontos, deixar o anterior, o discernimento. Ele escreve em cima. E diz o nosso irmão William, ou seja, essa fé de rapto, por quê? Porque a fé de rapto está onde? Nos trovões. Porque os trovões são os que contêm a revelação do sétimo selo, a revelação da segunda vinda de Cristo. E os trovões são a voz de Cristo falando à sua igreja, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação, falando à sua igreja e dando a era de pedra angular e dispensação do reino. E no último dia, no dia do Senhor, na página 4 desse livro de citas, parágrafo, vamos ver aqui, parágrafo 28, diz: eu sinceramente creio que antes que a igreja pueda ter, sinceramente eu creio que antes que a igreja possa ter o rapto, tem que ter fé de rapto. Nós não podemos ter fé para a cura divina, muito menos para o rapto. Temos que ter uma fé que nos mude e vivifique este corpo e seja levantado. Eu creio que há uma igreja em seu caminho esta noite, um poder de Deus vivente, que os homens falam a palavra aqui e vai resplandecer como relâmpago, e à direita ele escreve como relâmpago em cima. E uma igreja está saindo, não psicólogos, nenhuma dessas coisas que se colocam para crer em senão uma real, verdadeira, genuína igreja ungida com o Espírito Santo chamada fora. E ele escreve em cima: falará a fé de rapto e uma pedra angular. Na 38, vamos ver, ali também nos mostra o parágrafo 316, também nos diz: um pouquinho mais adiante, se não tenho a oportunidade de dizer o que aconteceu, se não recentemente trazer de dentro o novo ministério e apenas falar a palavra, então o coloca direto atrás, a mão das pessoas outra vez. Se ele vem com a atitude correta e creem, ele tem que acontecer. E ele escreve em cima: o novo ministério é igual falar a palavra. Aí em cima do parágrafo 316 e à esquerda, na metade do parágrafo, desenha uma estrela de Davi. O nosso irmão William continua dizendo: para falar ao seu povo, Cristo sempre o tem usado seres humanos, como também no Antigo Testamento Deus usou seres humanos, profetas, aos quais veio a palavra de Deus. Isso está na página 80, nos fala disso também, do parágrafo 682, aí ele nos diz: Deus não trata com grupo de homens, Deus trata com o indivíduo, porque o homem tem ideias diferentes, é um fato diferente na natureza, e Deus tem que tomar esse homem e movimentá-lo ao entorno, sacudindo ele do seu próprio ser até que ele o coloque em sua natureza. E então Deus trata com essa pessoa. No extrato que ele fala, que Deus dá o seu dom, dá a sua natureza, dá o seu estilo, sua forma, dá certas características a alguns. Veja, o irmão William nos falava de Jonas, que era de um temperamento forte.
Isso custou uma viagenzinha desconfortável a ele. Ele tinha ali a sua personalidade forte, e alguns eram de diferentes formas. Vejam, porque Deus é que molda este profeta como Ele quer que ele seja. Alguns não gostam, mas é assim o programa divino, e estão ordenados para esse tempo, para essa era ou dispensação, na forma na qual Deus o envia. Goste ou não goste, o povo goste ou não goste, Deus o envia. Agora, se há um grupo em cada era e cada dispensação que sim, um recebe, e eles, talvez alguns não gostam da maneira, mas como eles olham atrás do véu, aí o vê. Aí sim eles gostam. Porque o escolhido de Deus, em cada era e dispensação, o que procura são as bênçãos de Deus. E como Deus a cumpra, pois como Ele está olhando as bênçãos e promessas desse tempo, então Ele as agarra e a recebe. E não tropeça no véu de carne. Agora vejam, isso está na 399, da página 156, para que anotem aí. 1359, parágrafo 1399, da página 156. Para essa era, Deus tem predestinado uma certa coisa para que aconteça, e não tem outra coisa que pode tomar o seu lugar. Não importa o que é, quanto conquistas tem feito pelo homem, nada pode tomar o seu lugar. Ele predestinou o homem, talvez o homem ignorante podia ter predestinado outro tipo de homem, qualquer coisa que seja, ele dá a sua classe, seu dom, ele dá a sua natureza, seu estilo, e o que seja, como ele se expressa. Mas o homem pode não saber muito de falar, mas até isso, até como ele se expressa, e qualquer coisa que ele faça, ele faz com que o homem do momento tome as pessoas do momento. Veja, em cima ele escreve: ao seu profeta igual vem com o equipamento para a era ou dispensação. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William: e para o último dia, encontramos que Cristo disse em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, sobe aqui e eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer depois destas. Aonde vamos subir? A era da pedra angular. Na página 291 do livro dos selos, nos diz o reverendo William Branham que foi um dos lugares que ontem nós lemos, e vejam nesse livro, também aí nos escreve, aqui, na metade do parágrafo diz: e notem quão perfeito foi. Isaac tinha saído do lugar, estava no campo ali da sua casa quando Rebeca o viu. A igreja igualmente encontra Cristo nos ares, e depois ele a leva e escreve em outro corpo. Em cima ele escreve, nesse livro, ele leva à casa do pai, onde estão preparadas as mansões. Isaac fez a mesma coisa com Rebeca. Ele escreve: ontem, o filho prometido hoje, e desenha uma pedra angular e as eras. E notem que foi amor à primeira vista, ó irmãos. Ela correu para encontrar com ele, e assim também a igreja vai encontrar com Cristo nos ares. E nesse ele escreve: a era de pedra angular. Aí é onde a igreja noiva o vê, para então estar com ele para sempre. Na 200 ou 385,
Aí nos diz o reverendo William Branham, e vamos ter esse por aqui também, diz: Deus fechará a porta algum dia. Assim o fez no dia de Noé. E então começaram a bater na porta. Correto. Correto? Aí escreve nesta sétima vigília à esquerda: lembrem, pois, que a Bíblia diz que será a sétima vigília. Aqui ele desenha uma pedra angular e as eras e escreve sétima vigília. Correto? Alguns dormiram na primeira vigília, outros na segunda, outros na terceira, outros na quarta, outros na quinta, outros na sexta e outros na sétima. Mas na sétima vigília se ouviu a declaração, ele clamou que dizia, e o clamor que dizia: eis que o noivo vem. E aí toda essa oração em cima ele escreve, desde esta declaração em cima escreve o precursor, clamando, precursando a segunda vinda de Cristo, o esposo. Precursor, clamando, precursando a segunda vinda de Cristo, o esposo. E à direita aí desenha uma pedra angular e as eras, aceta a pedra angular e escreve 8 dentro e Apocalipse 4, 1. E a sétima etapa, eis que o esposo vem, eis que vem o noivo sair a recebê-lo. As virgens fátuas disseram: como queríamos ter um pouco deste azeite? A noiva lhes disse: tenho apenas para mim, se vocês quiserem vão. Vocês não podem ver as virgens fátuas nesses dias? Vejam os episcopais, presbiterianos, luteranos e todos os outros tentando. E o triste do assunto é que ao invés de tentar encontrar o Espírito Santo, e ele escreve em cima encarnado, estão se esforçando melhor para falar em línguas. Tem muitos que falam em línguas e têm vergonha de vir a esta igreja para receber oração. Querem melhor que eu vá à casa deles para orar por eles. Você diria que isso é o Espírito Santo? Isso é falar em línguas sem ter o Espírito Santo. Eu claramente creio que o Espírito Santo fala em línguas e vocês bem sabem que eu creio nisso. Mas também tem um falso. Sim, Senhor. O fruto do Espírito são os que provam o que você é. Ele tinha dito nas eras que a evidência de ter o Espírito Santo é que a pessoa recebe ao mensageiro e a mensagem do seu tempo. Antes ele dizia que era os dons, o falar em línguas, isso, mas depois o Espírito Santo o corrigiu e ele falou. Agora vejam, diz: então, quando chegaram a essa última hora e entraram as fátuas, disseram: creemos que agora o temos. Sim, é assim. Estamos recebendo. É melhor que eu diga isso porque é possível que cause confusão. Quando eu falei no outro dia a respeito do rapto e como seria, então, se vocês dizem que o aceitam, então eu vou dizer: muito bem. E aí à esquerda ele desenha uma estrela de Davi e escreve o do sétimo selo. E aí vai dizer algo, diz: quando as virgens fátuas retornaram e criam, achavam que todas estavam prontas, a noiva já tinha subido, a noiva se foi, e estas outras nem souberam quando foi como um ladrão na noite. Então foi quando começaram a bater na porta, e o que aconteceu? Foram
jogadas no tempo da tribulação, quando a Bíblia diz que haverá choro e ranger de dentes, correto? Quando será? Eu não sei. Agora, talvez isto seja de mim mesmo, meus próprios pensamentos, eu creio que está muito perto. Cada dia caminho o mais cuidadosamente possível. Aconteceu algo hoje. Eu vi algo aparecer e quase não podia respirar. Isso tudo ali, esse algo, ele circula e o sublinha. Ele circula ele e escreve Moisés. Ele estava ali de pé com aquela luz. Eu sei que isso é a verdade. Em cima ele escreve a segunda vinda do Senhor. E embaixo, o que viu o profeta. E à direita ele escreve Elias e Moisés. Agora, o que lemos agorinha, que foi na página 113 do livro de Citas, parágrafo 899, essa mensagem, que ele intitulou Desespero, o qual acompanha o sinal. Cintural foi primeiro, mas foram pregados. E ele, isso foi no dia 1º de setembro. E ali ele disse que algo estava a caminho, e ele disse que ele sabia o que era. Vem algo da parte de Deus. Ele disse, eu sei o que é. Por quê? Porque ele, meses antes, tinha pregado os selos. E isso que estamos falando, lendo aqui, o qual a igreja noiva tinha que entrar, deveria entrar nesse desespero para receber isso que ele viu. E ele disse que se descuidam, passaria por cima. Mas ele viu, ele sabia o que era, ele tinha visto na pregação dos selos. Ele estava ali de pé com aquela luz. Eu sei que isso é a verdade. Eu pensei, Deus, eu não posso dizer-lhes isso, eu não posso. Eu saí da casa e caminhei um tempo. Pensei, o que eu posso fazer? Eu terei que sair para pescar ou fazer alguma coisa para me distrair, Senhor. Eu não posso dizer a eles. E ele escreve ali, com ponto de interrogação, o que ele não podia dizer. Agora vejam no livro de citações que nós lemos essa porção da mensagem desespero, quando ele escreve algo, vem o que é, e ele responde, ele mesmo escreve, é o 7º selo, a vinda do Senhor. Aí ele muda completo e diz, temos nos regozijado, não é verdade? Louvado seja Deus. Nós estamos em um tempo muito tremendo e o meu coração está saltando de gozo e alegria, mas quando eu penso neste mundo e os milhares que eu sei que estão perdidos, vejo as sombras negras, então o coração me dói tanto. Agora, vejam se isso, o reverendo William Branham sentiu com espírito e virtude de Elias em sua 4ª manifestação, e ainda estava distante
Como se sentiria ou estará se sentindo este ministério em sua quinta manifestação, nesse tempo final, consciente que resta pouco tempo e que, se a pessoa não se desespera, vai ficar na grande tribulação. E o que vem dizendo já várias vezes, e este é o desespero de Elias ali, este é o desespero de uma das duas oliveiras nesse tempo final, desse ministério falando ao povo. Depois vão perguntar, mas não tinha que ter um arrebatamento? Eu criei na mensagem, eu criei em tudo que foi falado. Vejam, mas o cumprimento dessa palavra, quando foi vivificada e quando foi sendo levada a cumprimento no meio da igreja noiva, tu não creu, porque tu não conhecestes o dia da tua visitação, ou seja, da visitação do Senhor no meio da sua igreja. Isso aconteceu há 2000 anos atrás, quando ele disse chorando ali, o qual também aconteceu com Davi, quando ele olhou para Jerusalém. Ó Jerusalém! Onde isso está por ali? Em São Mateus. E em São Lucas, mas em São Mateus aqui nos fala, versículo 23, deve estar aqui por Lucas, lá pelo 19, aí está mais acentuado o que foi mostrado também ao rei Davi, o qual estava mostrando também os sofrimentos de Cristo. São Lucas, 19, versículo 41, diz, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. E isso mesmo aconteceu com o rei Davi, dizendo, e dizia, se conheceras por ti mesma, ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto dos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conhecestes a oportunidade da tua visitação. E veja, ele escreve ali, Jerusalém, um traçozinho, e ele escreve as fátuas. E no capítulo 23, versículo 37 ao 39, aí ele nos escreve do lado dessa escritura, no versículo 39, onde diz, mas vos digo que desde agora não me vereis até que digais, bendito que vem no nome do Senhor. E ele escreve na segunda vinda do Senhor. Agora, vejam, continua dizendo aqui no livro dos selos, na página 376,
podemos sentir, ele termina esse parágrafo aí, então o coração me dói tanto que podemos fazer? Podemos sentir o Espírito Santo gemendo dentro de nosso coração, assim como deveria ter sido com nosso Senhor Jesus Cristo, quando desde o Monte das Oliveiras olhou sobre a cidade de Jerusalém, vendo o seu próprio povo, disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis juntar os teus filhos como a galinha junta seus pintinhos debaixo das asas e não quisestes. E agora sentimos o Espírito dizer: quantas vezes eu quis te juntar, mas não quisestes. Amigos, estamos aqui à porta de algo. E aqui escreve Moisés, e onde diz o que é, ou seja, continua dizendo o que é, e escreve o 7º selo. O que é, apenas Deus o sabe. Ninguém, mas ninguém sabe quando vai acontecer. Isso sim é um segredo. Mas Jesus nos disse: quando vires estas coisas começando a acontecer, isso é todas estas coisas que vimos esta noite. A comparação do 6º selo com o que ele disse em Mateus 24. Agora, lembrem o que disse: quando vires todas estas coisas, sabei que está perto, às portas. E notem também no versículo 31 que diz que enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e juntará aos seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Agora vejam, a visão da carpa foi anos atrás, quando ele estava pregando essa mensagem do 6º selo, ou a série dos selos, e ele não podia falar abertamente o que ele viu no quartinho, porque ele disse: um humano neste mundo nunca saberá. E a mesma coisa que no 6º selo ele diz: não posso dizer. Ele não podia abrir esse mistério do 7º selo, porque o 7º selo seria aberto na sua vinda. Agora assim diz: depois continuou com a palavra da figueira a 377 dos selos. Ali se deteve com o 6º selo, não entrou ao 7º. Falou do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º, e ali parou. Dali em diante ele seguiu com as parábolas. Em cima ele escreve: o 6º selo é igual ao fim do mundo. Aqui nesse ele escreve: tudo do 7º selo falou em parábolas. Disse: estas coisas serão. Estava dando respostas às 3 perguntas. Quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? E que sinal haverá do fim do mundo? E acontece que este 6º selo foi o fim do mundo. Depois, quando o 7º anjo tocou a trombeta, levantou as mãos e jurou, pelo que vive para sempre jamais, que o tempo não seria mais. À esquerda desenha uma estrela de Davi. A terra estava dando a luz a uma terra nova. Tudo se conclui ali. E ali é que ele diz: e aqui estamos completamente às portas. Isso me faz tremer. Senhor, o que devo fazer? O que mais eu posso fazer? Depois, ao pensar naquele lugar, ele escreve a 6ª dimensão, e depois de ter visto essas pessoas tão preciosas, eu podia ver o meu próprio corpo lá sobre a cama. Disse: ó Senhor, não pode passar despercebido, isso tem que chegar aqui, eu devo forçá-los, eu vou arrancá-los da congregação e forçar eles. Mas, irmão, a pessoa não pode fazer isso. Veja, o máximo que um profeta pode fazer é falar a palavra e exortar o povo, mas já corresponde ao indivíduo, à pessoa. E com certeza é que tem uma predestinação ali e um livre arbítrio. Agora vejam, na página 97 do livro dos selos, ou do livro das eras, corrijo, 97 do livro das eras,
parágrafo 838, diz que um extrato do livro dos selos diz: e todos vocês estão conscientes e sabem que algo misterioso está acontecendo, e está acontecendo, e eu sei agora o que é. Eu não estou dizendo isso, apenas é a graça de Deus que me deixa saber o que é. É algo que é tremendo, que está indo agora mesmo, e não tem forma no mundo para que vocês o vejam. Mas, valha-me, com esta Bíblia em minhas mãos, eu sei o que é. Ele sabia. Tem sido dito antes. Assim que apenas não tentem colocar interpretação nenhuma, mas apenas creia em mim como seu irmão. Venha, estamos vivendo em uma hora grande. Cada vez que tenta fazê-lo, você tem feito isso. Assim que apenas não tente fazer nenhumas interpretações, especialmente essa noite. Quando este selo venha na frente de vocês, olha a revelação tão grande que ele deu ali. E ele escreve em cima aí: a segunda vinda do Senhor é igual sétimo selo. Quando este selo venha na frente de vocês, ele viu lá no escritório. Ele disse, ele estava ali de pé. E ele também viu lá no quartinho. E ele escreve na mensagem à comissão do anjo, ou como o anjo veio a mim, ele escreve nesse relato da visão da carpa: esse é o ministério do Senhor em sua segunda vinda. Ou seja, o que a igreja teria nesse tempo, onde ele foi transportado. Quando este selo vem adiante de você, vê, apenas não tente interpretá-lo. Se puder entendê-lo, essa terceira etapa. E embaixo ele escreve: o sétimo selo é a terceira etapa. E em cima ele escreve: não tem como vê-lo, o sétimo selo, mas vai vir na sua frente. Agora nossa irmã William continua dizendo: assim como no meio do povo hebreu se cumpriu a primeira vinda de Cristo. Um parágrafozinho um pouquinho mais adiante dessa mensagem que estamos lendo: a primeira vinda do anjo do pacto em carne humana em toda a sua plenitude, manifestada na pessoa de Jesus de Nazaré, a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor do Antigo Testamento, o qual se fez carne na pessoa de Jesus, prometeu para o último dia ser manifestado novamente em carne humana, vindo sobre um cavalo branco como a neve, que é a palavra vinda encarnada em um homem neste tempo final, na era de pedra angular e dispensação do reino, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Isso é para o Ocidente, para a América Latina e o Caribe. E vejam essa anotação que ele nos deixou nesse caderno. Ele nos diz aí na visão da carpa, olhando do oeste ao leste, a mão direita estava o quartinho pequeno, onde a coluna de fogo estava ministrando através de um homem. Como mais claro? Quer que diga? Como quer que diga mais claro? Agora, para alguns, isso não quer dizer nada. Para outros, é regozijar-se de que estão vendo o cumprimento do que o irmão Branham falou, de que este sétimo selo estaria na frente deles, e diante deles, falando a eles, trazendo a fé de rapto, a fé de transformação. Agora, ele tinha dito como será, como virá, quando virá. E ele disse, não está aberto. E é melhor. Por quê? Porque o inimigo teria feito muito dano, mas vejam que tem estado se abrindo neste último dia, cada vez mais e mais, esse mistério do sétimo selo, o qual
é o que vai produzir essa apertura, essa perseguição, que logo vai se tornar mais terrível para as fátuas e os 144 mil. Tudo por causa do sétimo selo. Se isso chegue a se abrir antes, então, se tivesse se aproximado, ou tivesse estado se cumprindo a abertura, aí seria mais difícil de realizar os trabalhos que sejam realizados até agora, e as que faltem. Vejam, ele sempre dizia que tentaria fazer de que não se cumprisse a apertura antes, ou não se abrisse a apertura antes, mas vejam que isso, ao ser cumprido, ou começado com a abertura do sétimo selo, quando estivesse sendo dado a conhecer a igreja, então, nesse tempo, não era e nem iria acontecer, porque ele não era a pessoa que estaria trazendo a revelação do sétimo selo à igreja. Simples assim. Agora vejam, ele continua dizendo, e é assim como se abre quanto ao seu cumprimento, o sétimo selo, e se abre quanto a ser dado a conhecer a revelação do sétimo selo aos filhos e filhas de Deus nesse tempo final, para assim receber a fé, a revelação do rapto, que é a revelação da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Na página 155 do livro de Citas, parágrafo 387, nos diz: agora, em fazer isso, eu vim aqui com o propósito de ensinar as últimas taças, as últimas 7 taças e as últimas 7 trombetas e os últimos 7 trovões do livro de Apocalipse, ligando juntos nessa hora em que vivemos, seguindo a abertura dos 7 selos, as 7 eras da igreja. Aí em cima escreve uma carpa, pelo qual não poderemos obter campo para fazê-lo, pelo qual eu espero que logo, assim que eu possa, nós possamos obter um lugar suficiente para isso, seja aqui em Louisville, New Albany, ou seja, que construamos uma carpa para que possamos dar tudo o que o Senhor nos guia a fazer. E ele escreve 2002, escreve carpa. 2012 escreve carpa. E em cima ele escreve: o ensinamento na carpa é igual os trovões. E aí também as 7 trombetas. E à esquerda, aí nas 3 linhas assim, inclinadinhas, escreve as 7 trombetas, 7 taças e os 7 trovões. E na 154 também nos fala do parágrafo 1376, diz: a primeira etapa, cura. Segunda etapa, profecia. Terceira etapa, o abrir da palavra, os mistérios revelados. E ele escreve à esquerda: profeta. Não mais, não tem ordem mais além para revelar a palavra que os profetas, mas a única maneira que o profeta pode ser vindicado é pela palavra. E lembrem que a terceira etapa foi o abrir destes 7 selos para revelar a verdade escondida que foi selada na palavra. E em cima escreve: terceira etapa é igual os selos. Terceira etapa é igual abrir a palavra, é igual por profeta. Esse estudo de hoje acompanha com o de ontem. Veja, e nisso tudo temos um quadro claro disso tudo que temos estado falando, e sobre esse tema, o mistério do 7º selo e a 7ª trombeta. Agora lembrem que isso é para aqueles que vão ser transformados. Na mensagem de hoje tem uma parte onde ele diz
que vejam aqui na página 20 ou 21, diz: os escolhidos o conhecerão. O mundo não vai entender, mas os escolhidos sim vão entender, porque os entendidos entenderão. Vai ser um mistério que vai ser revelado à igreja do Senhor Jesus Cristo, porque aos outros não será concedido conhecer esse mistério, porque este é o mistério que lhes dá fé, a revelação para serem transformados e levados com Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro. E os que terão necessidade de conhecer esse mistério vão ser aqueles que vão ser transformados. Os outros vão tentar criticar todo o cumprimento desse mistério, mas os escolhidos vão entender, vão crer e vão ser transformados no último dia. E aqui tem um grupo que creu, que recebeu esse cumprimento, ou seja, está recebendo esta fé de rapto. E nos outros países que estão conectados nessa ocasião. Por isso, ontem, naquela anotação que ele deixou, onde ele tomou, por exemplo, o tempo de Moisés, onde feriu a rocha pela segunda vez, isso está nesse papelzinho. Veja, onde ele nos escreveu a rocha pela qual falar para que dê a sua água ao povo. Mas Moisés se encheu de ira, afere e perde a bênção de entrar à terra prometida, por romper o tipo e figura da segunda vinda de Cristo. E aí no meio ele escreve: e o que gera a segunda vinda de Cristo com palavra vivente, o que fira a segunda vinda não entrará na transformação em rapto. Ou seja, essa anotação que nós lemos ontem, porque vejam, aqui onde nos fala da mensagem de hoje, que os que não vão ser transformados e raptados, vão ser críticos, mas vão, melhor, se pôr a criticar, assim que vocês já sabem. Veja como Deus vai nos dando este conhecimento de quem vai ser transformado, e não procurem quem está criticando, zombando, isso tudo, e falando mal do cumprimento da segunda vinda do Senhor, não vão ser transformados, simples assim. Mas para nós, os escolhidos, essa é a promessa da transformação em rapto. E está logo ali na ceia das bodas do Cordeiro. Para mim tem sido um grande privilégio e grande bênção poder compartilhar com vocês nesta ocasião, nesse estudo bíblico, o mistério do sétimo selo e a sétima trombeta, o qual escutaremos nessa mensagem, que ele intitulou assim, o Dr. William Soto Santiago, e aí estaremos vendo tudo relacionado a esse tema e porções que talvez agora nós não lemos, mas aí ele vai ler nessa mensagem. Nos coloquemos de pé. E assim com o cântico nós já vamos nos preparando para receber a mensagem que nós temos para hoje. E dar graças a Deus que nos concede ver nesse tempo o que o reverendo William Branham viu, o que ele não podia dizer nesse tempo. Hoje nós podemos vê-lo, podemos ouvir e podemos receber tudo o que ele está nos dando. Um cântico. Busquemos en nuestros himnarios el séptimo sello, número 41.
En su primera venida fue impactada la tierra, en su segunda venida la estremecerá también, como en la venida de Juan y el nacimiento de Jesús. Sería tan humilde que no sabrían que por alto la pasarían. Es el séptimo sello, es la columna de fuego, es el Hijo del Hombre en medio de su pueblo. Es el séptimo sello, es la columna de fuego, es el Hijo del Hombre en medio de su pueblo. Es la piedra angular, viniendo en poder, en la visión se fue dada al profeta Daniel. Las etapas del séptimo sello son etapas que nos muestran el programa de Dios siendo revelado a la iglesia. Es el séptimo sello, es la columna de fuego, es el Hijo del Hombre en medio de su pueblo. Es el séptimo sello, es la columna de fuego, es el Hijo del Hombre en medio de su pueblo. Tendría un comienzo y tendría un final, el séptimo sello en este tiempo final. Será el final de las copas y también de las trompetas. Será el final de los sistemas y la entrada al milenio. Es el séptimo sello, es la columna de fuego, es el Hijo del Hombre en medio de su pueblo. Es el séptimo sello, es la columna de fuego, es el Hijo del Hombre en medio de su pueblo. Es el Hijo del Hombre en medio de su pueblo. Es el Hijo del Hombre en medio de su pueblo. O mistério do sétimo selo e a sétima trombeta. Conosco, nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.